E aí pessoal, esse é o canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este é o mestre do terror, o bom e velho mestre, mascote desse canal. E no vídeo de hoje eu escolhi falar de Super-Homem Além da Morte, né? Uma publicaçãozinha da Editora Abril que obviamente se deu ali, né, na época de A Morte do Super-Homem. Isso é uma edição dos anos 90, né? Ali a 94. E por que eu vou falar do Super-Homem Além da Morte e não vou falar, por exemplo, de A Morte do Super-Homem em si, nem... Ou seja, por que eu vou falar de um evento meio secundário ao invés de falar do evento principal? Né? Porque ao invés de fazer um vídeo que seria mais um dos intermináveis vídeos que tem na internet tratando aí, né, da morte do Super-Homem, eu vou falar dessa ediçãozinha especial. Eu vou falar dela porque eu acho que eu quero apenas passar as minhas impressões muito tardiamente, né, muito tardiamente mesmo, sobre a morte do Super-Homem e como ela chegou até mim. Eu vou começar de cara dizendo que a morte do Super-Homem em si não teve nenhum impacto sobre mim. Super-Homem é um personagem que eu gosto. O primeiro gibi, a primeira revista em quadrinhos que eu comprei em banca na vida foi uma edição do Super-Homem. Eu tenho carinho por esse personagem, eu gosto dele. Mas a morte do Super-Homem, quando aconteceu, desde o primeiro momento em que eu fiquei sabendo, não me atraiu em nada, não me impactou em nada. Eu, na verdade, ignorei completamente. Isso porque, e aí é uma questão de gosto pessoal, é uma questão de formação de cada um, de ideia de cada um. A verdade é que desde o primeiro momento em que eu tomei conhecimento, a morte do Super-Homem me pareceu simplesmente o maior caça-níquel da história. Me pareceu simplesmente assim, vamos faturar uma grana alta matando aquele que não só é o maior, mais conhecido personagem da nossa editora, como um dos maiores, se não o maior personagem, o maior super-herói do mundo dos quadrinhos, né? Vamos matá-lo e forrar os bolsos com dinheiro. Que foi o que aconteceu, né? A grosso modo, a morte do Super-Homem foi isso. Uma chance da DC forrar os bolsos com grana de todas as maneiras possíveis que isso poderia render para ela. É tanto que eu não me preocupei, não tentei, não quis, não comprei nenhuma das edições que saíram, não acompanhei a saga Morte do Super-Homem, nunca comprei um encadernado lançado depois, nada. Eu não me interessei em ler a Morte do Super-Homem. O mundo é tão cheio de ironias que a única edição que eu comprei que tratava da morte do Super-Homem foi uma edição da Mad, que trazia o Alfred Neumann na capa vestido de Super-Homem e tirava um sarro da morte do Super-Homem. Edição essa que eu tenho até hoje, né? A morte do personagem em si jamais me interessou. Muito pelo contrário, aquilo me afastou, né? Mas eis que bastante tempo depois, num sebo, sem nunca ter lido, e eu não li até hoje, esclareço isso, até hoje eu não li o material da morte do Super-Homem. É aquela história, é uma história que você não precisa ler, você nunca leu, mas você vê tantas menções, tantos recordatórios, né? Você vê ela aparecer de tantas formas diferentes, sendo contada em tantas publicações diferentes, que é quase o mesmo que se eu tivesse lido. Eu sei como se deu praticamente em todos os seus detalhes, sem nunca ter lido a obra, e continuo realmente não estando interessado em procurar ler.
né? E então eu segui assim até que um dia eu encontrei num sebo essa daqui, Super-Homem Além da Morte. Eu tava comprando vários quadrinhos, eu tava montando um lote, né, de quadrinhos para comprar. Isso tava lá, tava baratinho pra época. Eu pensei, por que não? Vou colocar no lote. Eu achei interessante a capa com este senhor, que no primeiro momento eu não reconheci, só depois eu fui saber que era o pai do Clark Kent, né? Que naquele momento que eu vi eu não reconheci e eu fiquei curioso, eu digo, eu vou adquirir. Daquele lote que eu comprei, essa edição foi a última que eu li, e quando eu li, ela me trouxe sensações diferentes, né? E é para falar dessas sensações de uma leitura feita totalmente fora do contexto, já que eu não acompanhei a história principal, já que eu não me dei ao trabalho de acompanhar a saga que originou os acontecimentos e que dava razão aos acontecimentos dessa edição, né? As minhas impressões a respeito disso. Aqui há uma recapitulação, né? Como eu acabei de falar, dezenas de recapitulações disso você encontrava na época, mostrando o que se deu com o Super-Homem. Aí tinha essa primeira história, onde a Supergirl aqui, o Lex Luthor, então jovem, né, o corpo clone jovem dele, apareciam. A primeira história do Roger Stern e desenhos da Jane Brigman, que é uma história que mostra, né, o caos em Metrópolis ali, sem o Super-Homem e lidando com a destruição provocada da luta dele contra o monstro ali, contra o Apocalipse, né? Não é uma história lá muito interessante, tem uma arte razoável, não mexeu muito comigo. E eu vou passar direto por ela, eu não vou mencioná-la muito. Eu diria que a maior utilidade que essa história teve quando eu a li foi me colocar a par, ainda que vagamente, de muitos acontecimentos e me deixar ver aparecer alguns personagens que ou há muito eu não via ou eu nem conhecia, né? Essa foi a questão principal. Um dos personagens mais intrigantes foi essa criatura aqui, né? Que eu desconhecia totalmente, achei bastante intrigante, né? E aí nós seguimos para aquela que é, né, a história principal, né? A história no qual o Super-Homem, teoricamente morto, teoricamente em coma, né, tem uma aventura no mundo sobrenatural, vamos dizer assim, com o pai dele, né, com o Jonathan Kent. Essa é uma história com os desenhos do Tom Grummett e o texto do Jerry Orden. É, sem dúvida, a melhor história da edição. A arte, principalmente em quadros como este aqui, em que foi dado um tom com menos cores, né, cara? Quase lembrando tipo, quase lembrando um jogo de cores. Como é que eu vou dizer? Me lembrou edições preto e branco, só que obviamente sem ser preto e branco, né? Há um certo tom de retrato, de pintura nessas páginas aqui. Ficou muito bom, né? A arte é boa e o colorido que se escolheu dar para ela é ótimo, foi o que fez o diferencial. Eu acho que foi uma das escolhas mais acertadas e eu fui acompanhando essa aventura do pai do Clark Kent junto com ele nesses devaneios, nesse mundo sobrenatural onde, né, kryptonianos, criaturas bizarras, velhos inimigos e todo tipo de coisa ia surgindo, né, ia aparecendo. E o que isso provocou em mim? É claro, havia uma sensação de deslocamento, porque eu estava lendo uma aventura, né, que fazia alusão direta a uma saga que eu havia escolhido não ler.
Pausa para beber um suco. E embora eu tenha achado o texto dessa aventura interessante, que é uma aventura até bastante curta, né? Vocês perceberam que depois há uma outra aventura aqui, né? Muda bruscamente para uma outra aventura aqui que traz o Aço, o Superboy e o Erradicador aparece. E aquela coisa de começarem o Super Android aí, né? Era aquela coisa de começarem a posicionar os personagens que viriam a reclamar o nome de Super-Homem em Metrópolis por um tempo. Mas, né, eu vou me ater a essa história. A história, embora eu tenha achado boa, embora eu tenha principalmente me impressionado com a arte, com aquele tratamento legal que deram pro colorido ali, que eu achei fantástico, né? Quase como um retrato antigo, cores quase chapadas, né? E ela serviu para me fazer ver que eu realmente não perdi em não ler A Morte do Super-Homem. E aí vão haver pessoas que vão discordar de mim, é claro. Vão haver pessoas que leram e que gostaram demais e que acharam a história fantástica e tal, e eu não discuto isso. O gosto, o prazer da leitura de cada um é uma coisa indiscutível. Eu gosto de histórias e personagens que sei que muitas pessoas não gostam. E não gosto de histórias e personagens que sei que muitas vezes estão tremendamente hypados aí. O pessoal gosta. A Morte do Super-Homem, eu sei que tem muitos e muitos fãs, e muita gente vai discordar, vai dizer que é uma baita história. Mas o gosto é de cada um. Por mais que a história possa ter sido bem construída e bem escrita, para mim ela sempre vai ter gosto de caça-níquel. Para mim ela sempre vai ter gosto de apenas uma manipulação, uma ideia de faturar muita grana. Há quem diga que praticamente todas as histórias são assim, que qualquer grande encontro de super-heróis, qualquer grande evento, qualquer morte, busca como ato final, né, o financeiro, o lucrar. Afinal de contas, não fosse por isso, não publicariam as histórias. Outra coisa da qual eu não discordo, mas o universo dos quadrinhos, o gosto que a gente tem, tanto e também para filmes, para literatura, ele reflete muito as ideias que a gente tem. Eu diria assim, para mim tem que haver um limite até onde a gente pode ir em busca de um objetivo. Tipo, até onde a gente vai em busca de faturar dinheiro alto. Para mim esse limite foi transposto quando simplesmente mataram o Super-Homem, e uma morte que desde o começo, se no universo dos super-heróis quase nada fica morto muito tempo, é muito, né? Se você for olhar, eu acho que a balança tá em total desequilíbrio. Eu acho que é muito raro os personagens que morreram e ficaram mortos. A maioria morre e volta, né? E se nesse universo isso acontece corriqueiramente, o Super-Homem era um personagem que absolutamente todos nós sabíamos que não ficaria morto, né? Que toda aquela pompa de morte e o escambau era só um caminho até inventarem a maneira com que ele ressuscitaria, e isso me incomodou. E quando eu li essa história, apesar dela ter alguma qualidade, apesar daquele cenário Gotham, né? Metrópolis, né? Destruída, arruinada, super-heróis tentando controlar as coisas, vários personagens surgindo e tudo mais. Apesar desse clima eu até ter achado interessante, e apesar da arte, né, muito estilizada, muito bem feita, linda mesmo, principalmente no que se referiam às cenas do Jonathan Kent com o Super-Homem lá naquele universo onírico deles, meio sonho, meio sobrenatural, aquilo também me mostrou mais do que nunca, com 100% de certeza, que era apenas passo a passo no caminho para trazer o Super-Homem de volta, que era uma coisa que nós sabíamos.
e que a ligação da história, embora tivesse seu valor, vamos dizer assim, embora ela não fosse ruim de todo, ela era apenas, né, conveniência necessária. A morte do Super-Homem nunca conseguiu atrair a minha atenção, nem eu nunca consegui pensar que foi uma perda, que não consegui acompanhar. Na verdade, a época em que ela foi publicada me teria sido extremamente simples acompanhá-la. Eu simplesmente me recusei, eu simplesmente não quis. E quando eu li Super-Homem Além da Morte, quando eu adquiri, a edição, apesar de ter o seu valor, apesar dos seus predicados que até tornaram a leitura satisfatória, ela só me comprovou, ela só me mostrou que eu fiz muito bem em não investir tempo e dinheiro para ler a morte temporária do maior personagem de quadrinhos do mundo. E eu acho que esse vídeo é sobre isso, né? É sobre o fato de que nem todas as mega sagas, de que nem todos os mega eventos muitas vezes conseguem conquistar a gente, né? Por inúmeras razões diferentes. E eu gostaria muito de ver nos comentários, não sobre a morte do Super-Homem, porque eu sei que ela tem muitos fãs, mas se você quiser falar sobre ela, também vou achar legal. Mas sobre todas as super sagas e eventos em geral, todos aqueles mega eventos super hypados, grandes encontros de personagens, mortes de personagens, as mega sagas, tipo Crise nas Infinitas Terras, tipo todas, cara, né? Zero Hora e por aí vai, né? Todos esses eventos, quais são aqueles eventos que não conquistou você que está assistindo esse vídeo? Aqueles eventos que talvez não com a mesma força que aconteceu comigo quando rejeitei a morte do Super-Homem porque achei caça-níquel, mas que de alguma forma não te interessou mesmo antes de ler, porque você pensou assim, cara, isso não tem nada a ver, isso é só uma história a mais para tentar entreter o público e ganhar os cobres. Deixa aí nos comentários, eu vou gostar disso. Acho que a maior razão desse vídeo é ver quantas pessoas tiveram sentimentos parecidos com o meu e por quais eventos nos quadrinhos. E se você gostou desse vídeo, apesar de eu ter dito que não curti a morte do Super-Homem, deixa o like aí pra mim, pro mestre do terror.